O mito da boa moça. Boas moças são apenas meninas más que nunca foram pegas. Permitam-me relatar aqui um estudo de caso em que eu fui conselheiro pessoal a um amigo há cerca de 6 anos. Eu tenho um amigo muito bom, Rick, que eu contratei e com quem trabalho. Embora tenhamos começado como associados de trabalho, ele se tornou um dos meus melhores amigos e teve o benefício de eu pessoalmente tê-lo desconectado da Matrix. Ele foi um bom aluno, por falta de um termo melhor, mas ao se tornar, passou por um processo de transformação. Como a maioria dos caras alimentados com uma vida inteira de condicionamento feminino, ele aceitou de maneira condescendente o que eu estava inicialmente ensinando a ele, mas em segredo, ele ainda se agarrava às suas mentalidades de CFP. Isto é, até o momento da virada chegar. Sem que eu soubesse, Rick tinha entretido uma amizade colorida com uma garota semi-atraente do Departamento de Relações Públicas com quem estávamos trabalhando por um tempo. Ele sabia o que eu havia dito sobre as rejeições VSAA e fazer amizades com as mulheres, então ele me deixou fora do circuito em todo o caso. Ele saiu com ela em várias ocasiões, mas além do infrequente beijo enquanto estava bêbada, ela o manteve a certa distância usando as técnicas padrão de obstrução que as mulheres usam classicamente. Eu não estou pronta para um relacionamento, eu não estou procurando um namorado, somos bons amigos, etc. No entanto, ela manteve-o na sua teia de atenção, com pequenas cenouras de afeto para ele puxar o carrinho por cerca de 3 ou 4 meses. Lembre-se, Rick nunca foi um idiota. Ele havia se relacionado com uma quantidade boa de mulheres, mas essa linda, boa moça, que na melhor das hipóteses era uma HB7, se torna uma IT para ele. Isso tudo veio à tona quando uma noite ela teve que fazer algum trabalho com Aaron Lewis, sim, da banda Satã, enquanto ele estava fazendo sua apresentação solo no nosso cassino. Para encurtar a história, a garota do Departamento de Relações Públicas acabou bêbada esta noite e fudeu o gerente de turnê de Aaron Lewis em uma situação clássica de alfa certo, ambiente certo, condições certas. O erro dela foi em sentir a necessidade de confessar suas ações a Rick, que se sentiu traído considerando o tanto que ele investiu para fazer o que ele achava ser o jeito correto de fazer as coisas. Aqui estava um cara em uma noite que ela fudeu em um momento de reação química porque ele era gostoso, eu estava bêbada, e uma coisa levou a outra versus seu investimento pessoal de 3 a 4 meses, ou seja, a falácia do equivalente relacional. Isto foi, naturalmente, quando ele me consultou e me informou de tudo que havia levado a isso, só que agora ele estava em um impasse. Ela se desculpou profusamente com ele e estendeu, mais uma vez, o ramo de oliveira de uma rejeição VSAA. Ele me perguntou o que deveria dizer, e foi nesse ponto que ele tomou a iniciativa de dizer a ela não, nós não podemos apenas ser amigos. Ele fez o que eu aconselhei e ele se afastou de uma mulher pela primeira vez em sua vida. Foi nesse momento que o mundo desabou para ela. Ela nunca havia recebido essa resposta antes e todas as cartas foram direto para as mãos de Rick. Ela consistentemente esbarrava nele em bares ou eventos para ter outra conversa. Ela deu um giro de 180º em sua atitude com ele, tudo em um esforço para ser sua amiga. Agora eu estou excepcionalmente orgulhoso de Rick porque, ao contrário da maioria dos caras que encontram o verdadeiro poder de um recuo, ele se apegou a isso em vez de se contentar com ela perseguindo-o e depois cedendo ao VSAA. Ele realmente aprendeu uma ferramenta valiosa que ele ainda usa agora, o poder de recuar. Além disso, ele também passou a entender o princípio da compreensão de uma mulher, não pelo que ela diz, mas pelo que ela faz, o meio é a mensagem. Ele aprendeu a importância da leitura do comportamento. É claro que após cerca de 6 ou 8 meses ela parou de persegui-lo, para ser amigo, e ele conversou com ela nos anos intermediários, mas a estrutura de seus discursos mudou. Ela tem respeito por ele que nunca teve quando ele era o perseguidor, e nunca o teria se ele tivesse se rendido a outro VSAA. Boas moças, essa garota, em todas as oportunidades, adorava exibir como era direita, e sempre dizia que queria um homem de bom coração, quando perguntava o que procurava em um cara. Ela era muito extrovertida como convinha a uma pessoa de relações públicas, mas em todos os momentos ela se apresentava como alguém consciente de como as pessoas a viam e de sua reputação. O seu era um caso clássico de basear estimativas no comportamento acima das palavras. A biologia supera a convicção, a sexualidade, por mais que pensemos que podemos, não vai passar despercebida. Padres celibatários, estadistas conservadores moralistas e a menina virtuosa é pura como a neve por quem você tem uma it. Todos querem gozar, e eles encontrarão uma maneira de fazê-lo.
De acordo com o Facebook, ela agora mora em Montana com um marido completamente beta, que provavelmente não tem ideia de que ela tem a capacidade para a hipergamia selvagem e crua. Uma das armadilhas de uma mulher que um cara percebe como uma boa moça é que ele tenderá a pô-la em um pedestal por padrão. Isso é de se esperar dos cavaleiros brancos, mas mesmo os PUAs endurecidos tendem a querer entender mais sobre a personalidade de uma boa moça. Uma boa moça HB8 é uma receita para uma IT, porque ela parece estar acima da sedução. Eu só quero um cara com um bom coração, soa tão perfeito como num conto de fadas e com apenas a quantidade certa de ingenuidade aplicada. Ela se sai como uma garota que realmente acredita que os desejos da Disney realmente se tornam realidade. Para os caras com o jogo, ela é uma joia bruta entre as garotas malvadas e mal encaradas que povoam um novo paradigma dos relacionamentos. Para os cavaleiros brancos frustrados, ela é um arquétipo, a donzela inocente que precisa ser salva do mundo antes de ter sua alma corrompida e se transformar em todas as outras mulheres que não querem namorar eles. Ambos ficam igualmente chocados quando ela espontaneamente fode um gerente de turnê alfa. Se você ainda não o fez, recomendo adicionar A Arte da Sedução, de Robert Greene à sua lista de leitura. Neste trabalho seminal, ele começa descrevendo os arquétipos dos sedutores, e entre eles, descobrimos que nossa boa moça é realmente a natural. Uma inocência como a de uma criança que mascara um motivo sedutor. Você pode estar inclinado a pensar em uma boa moça como uma puritana, mas isso geralmente está errado. A boa garota precisa ser sedutoramente fofa o suficiente para fazer sua hipergamia funcionar para ela. Qualquer pudor marginal é reservado para colocar um pretendente em estase por tempo suficiente para avaliar as melhores opções ou, no caso de nossa garota de relações públicas, a opção de capitalizar uma experiência alfa imediata. O jogo da boa garota é construído em torno de brincar com os mitos da mulher de qualidade, que os homens mantêm. Eles querem acreditar que ela existe entre um mar de vagabundas insípidas e egoístas que procuram ganhar dinheiro antes de atingir o muro. Ela não é a Madonna puritana, e ela não é a prostituta da Babilônia. Ela é a fofa boa moça em algum lugar no meio. Ela é apenas uma HB7-8, não a semideusa HB9+, então ela também emana o potencial tentador da possibilidade de alcance. Tudo isso contribui para uma forma muito idealizada e muito cimentada de uma IT, até que seja dissipada graficamente para o cara que sofre com isso. Assim como todos os homens têm alguma forma de jogo, as mulheres têm seu próprio jogo. Como vivemos em uma realidade feminina definida, o jogo das mulheres não é considerado subterfúgio, é simplesmente como as mulheres são, ou místico feminina. O que faz uma boa garota contrastar com outras garotas ainda é fundado dentro dessa normalização social feminina. O praticante sábio do jogo sabe o que funciona melhor para ele, mas ele também deve estar ciente do jogo sendo usado contra ele. Um dos aspectos mais importantes do princípio do domínio entretido, sobrescrito uma é realmente ter o domínio para ser entretido. Isso pode soar enigmático, mas o que significa é ter a experiência de saber o que esperar do jogo feminino, dominá-lo, e ser capaz de responder com uma risada divertida. Por exemplo, o objetivo operativo do jogo das mulheres é maximizar a hipergamia, esta é a base do jogo. Assim, sabendo disso, você pode criar uma resposta divertida a qualquer método de sedução que as mulheres usem em você. A boa moça ainda está procurando por um alfa, e ainda vai parar a atuação de boa moça para sair e transar com ele se a oportunidade surgir. Quando você lida com os métodos da boa moça ou de qualquer uma de suas irmãs, sempre note que elas começam já com o objetivo em mente.